veneno em remédio é a dose. Tomar um medicamento demais, além daquilo que foi prescrito, ele passa a ser maléfico para a saúde. Mas o medicamento, na verdade, certo é bom. Então a diferença às vezes também é dose. Mas o que vocês acham que leva uma pessoa a entrar nesse meio difícil da droga ilícita? As provocações aqui, pessoal, é porque às vezes esses negócios acontecem com a gente, ou com um familiar, com um amigo, né? Então isso que você está falando é fato. Você ter acesso a ela é um negócio assim que facilita. A outra é o seguinte, uma certa idade, embora aí, tem a questão da curiosidade. As pessoas ficam curiosas, querem saber como é que não é. Tem influência de amigos. Esses amigos não são tão amigos assim, né? E se fosse amigo meu, não ia colocar a gente numa fria. Então tem a influência do ciclo de amizade que a gente tem. Às vezes as pessoas falam, vamos lá que é bom pra caramba, vamos experimentar. E a gente acaba indo. Às vezes tem a vontade própria, né? Mas se mistura com curiosidade. Às vezes tem aquela questão das pessoas terem algum problema e de repente acha aquilo uma maneira de tentar esquecer do problema, e aí cria aquela falsa ilusão de que o problema sumiu por um período. Enquanto a droga está fazendo efeito, você não lembra dele, mas quando o problema, os efeitos passam, você o problema foi embora por causa da droga. Não vai embora. Tem gente que às vezes procura estímulo, né? Às vezes não tem coragem de fazer certas coisas, não consigo conversar, não consigo socializar com o outro e tal. Aí quando eu uso determinada droga, o outro fica ruim pra caramba, eu vou lá e interajo com ele do outro. E outra coisa também que possibilita isso. É um atrativo. O corpo está certo. Tem gente que acaba usando por conta de certos rituais. E a última aqui foi a facilidade de acesso. O que vocês acham? É isso mesmo? Acho que tem lógica isso que falando aqui? Drogas, gente, nós temos aí basicamente 3 tipos. Nós temos as depressoras, estimulantes e perturbadoras. As depressoras são aquelas que diminuem a nossa atividade. Então, existem pessoas que são ansiosas, então é acabar tomando algum tipo de droga, dá uma baixada nessa ansiedade e até Shalom, Donai. melhor, né? Tudo bom? Paz, filho. Tem as estimulantes, o próprio nome já diz. Esse pessoal de carona lá, 440. Então, esse aqui é muito açúcar. E tem as perturbadoras, aquelas que você começa a ter alucinação, ver coisas que não existem, você potencializa alguma coisa. Então, aí entra a questão da maconha, êxtase, os ácidos, né? LSD, por exemplo, crack, tem assim também. As drogas, gente, nós temos elas aí, o que elas fazem no nosso corpo? Elas têm 2 ações, 2 tipos de ações. Tem aquela que é a imediata. Você usou a droga, mas nesse momento você começa a ter alucinação, assim, você pode ficar mais ativo. Então, esse é um efeito imediato. Só que além desse, qual é o outro efeito?
começaram a ir junto com o imediato. Mas ao longo do tempo, o que essas drogas vão fazer para nós? Depressão. Quem falou? Essa é uma das coisas. Porque o que acontece é o seguinte, quem já teve assim, desprazer de ver alguém acaba se envolvendo com álcool e bebe demais e vira um alcoólatra. Um cara que vai acordar de manhã, em vez de tomar um café, ele vai tomar uma cachaça. Ou mais ou menos. Quem já teve a oportunidade de ver gente assim? Lá no final da vida do cara desse aí, a coordenação motora do cara, como é que é? Entendeu? Então, o sistema nervoso ele vai sendo destruído ao longo do tempo, tanto com álcool como com qualquer outro tipo de droga. Então, como se a gente fosse apagando alguns neurônios toda vez que a gente ingere álcool em excesso, lógico, e utiliza esse qualquer outro tipo de droga. Então, ao longo do tempo, você vai ver pessoas, primeiro que ela vai começar a viver num mundo que não é um mundo real. Embora a pessoa ache que o efeito da droga já passou, mas ele meio que é acumulativo. Conforme ele vai matando os seus neurônios, ele vai começando a mudar o seu comportamento. Nem que você perceba. E você começa a viver num mundo que não é um mundo real. Mesmo estando, teoricamente, sem o efeito da droga. Porque a sua transposição nervosa, assim, ela está sendo mudada aos poucos. Então você vai lá e desliga alguns neurônios. Você vai desligando. E aí nós temos alguns efeitos. E aqui fala o seguinte, a distribuição dos neurônios, que diminui a capacidade de pensar e realizar certas atividades mais complexas. Desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão e esquizofrenia. Isso é sem a pessoa perceber. Sem ela perceber. É uma tremenda armadilha. Pode acontecer lesão de fígado, como por exemplo câncer hepático. E aqui tem um outro detalhe importante também, quando a gente fala de esporte. Né? Pessoas que usam cocaína, acho que é mais comum que usam cocaína. O que acontece? As pessoas entram num estado de euforia tão grande que aí bebe pra caramba. Bebe muito mais do que deveria, por conta do humor. Tá? O que acontece? A parte neurológica, a cocaína está agindo em álcool também, mas você está matando o seu fígado. Então, tem pessoas que são usuárias de cocaína e morrem de cirrose hepática. O cara cheira e bebe pra cacete. E aí o cara mata o fígado dele. Bom, pode acontecer também bom funcionamento de rins, desenvolvimento de doenças contagiosas. Bom, mas aí é uma segunda consequência. Né? Uma pessoa doidona, em relacionamento sexual sem proteção, aí leva o cara para questões das DST, né? Que são as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente em AIDS. A gente sabe que AIDS hoje em dia teoricamente não é bem tem cura, né? Mas consegue controlar e a pessoa vai ter uma vida relativamente normal, feito nos anos 80. Mas também, quando a gente fala de relação sexual ali, cara, tem uma que ela é transmitida através da relação sexual, mas ela pode também ligar ao fígado, que é a hepatite. Através da relação sexual também. Tem aquele aspecto psicológico, né? Tem a questão da mudança do comportamento e às vezes a pessoa acaba se isolando do resto da família. Então tem outro detalhe. Quem já ouviu alguma história aí de
pessoas viciadas que tiveram problemas de família, familiares. Cara, tem um monte de história desse jeito. Então, esse lado psicológico, social, familiar, é onde, assim, eu acho que, além da droga acabar com a saúde da pessoa, ainda ela consegue estragar a família. É um negócio absurdo. E tem também a influência da droga na gravidez. Então, mulheres grávidas que, infelizmente, são viciadas e acaba passando isso para o neném ainda como feto. Agora, o que vocês acham que pode ser feito para interromper esse ciclo? Como é que a pessoa para de usar droga? Para fazer treinamento, o que acontece? Aí que mora a grande dificuldade, né? Ela conseguir entender que o caminho que ela está seguindo não é do melhor. Né? E a longo prazo tem pessoas que se afundam rapidamente, outros que acham que controlam, né? Não controlo, eu só uso de vez em quando eu quero. Então, se a pessoa olhar para trás assim e falar assim, pô, mas espera aí, no começo eu usava uma vez quando ia lá no final de semana, na festa e tal. Mas hoje eu já não uso só uma vez na semana, eu uso 3, 4, 5 dias na semana. Entendeu? Então, quando a pessoa começa a fazer, olhar para o retrovisor e falar como eu era antes e como eu sou hoje. Ela conseguir começar a fazer essas comparações, ela vai começar a perceber que agora não mudou. A injustiça é tão grande que quando ele vai entender, ele vai ser Ele está vendo que está matando. Nós que estamos fora, não está vendo que a droga está matando ele. Mas ele olha no espelho e para ele está bom. Não enxerga mais nada. Não enxerga. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Hoje em dia é um problema de saúde pública já, né? Bom, quem vai para São Paulo consegue enxergar isso. É deprimente. É tudo. O pior é que existe um movimento mundial aí para liberar as drogas. Você vê deputado, senador aí falando que é a favor da liberação das drogas. Então, é um negócio complicado. No domingo, passou, não sei se alguém assistiu a Record naquele domingo espetacular, uma das matérias foi sobre a liberação das drogas no Canadá. Há 4 anos atrás, lá eles liberaram a maconha lá. Só que atrás dessa liberação, dessa flexibilização aí, começou a vir outras pessoas com cigarrinho na mão, você não sabe se é maconha, se é o tal de skunk, né, que é o top do top, tem o outro negócio lá, tem. Cara, você não sabe que o cara tá fumando. Então a quantidade de usuários de rua no Canadá, que todo mundo acha que lá é o lugar maravilhoso, também aumentou demais. Então mostrou as imagens, né? Cara, é uma propaganda sensacional dele. E essa facilidade, a facilidade do acesso, acaba colocando criança, adolescente nesse negócio todo. Então, isso, e agora eles já estão lá no movimento de rever essa lei. O negócio não é esse mar maravilhoso, assim, tipo, mas as pessoas compram mesmo, então é melhor legalizar.
eles falaram que o tráfico continua. Então, não é que acabou o traficante e entrou uma empresa, vai vender lá, bonitinho, vai cobrar imposto. Cara, não. O tráfico continua existindo, a quantidade de usuários só aumentou e os caras estão preocupados lá com o negócio. Tá feio. Então, pessoal, acho que o primeiro passo é reconhecer o vício. Esse para mim é o mais difícil de tudo. Aí buscar ajuda especializada, que é o que o senhor falou. Outra coisa, contar com o apoio da família. Mas qual é o grande problema hoje em dia? Muita gente nessa fase se afasta da família. E aí, ele tem a coragem de voltar e falar, ó, pessoal, realmente esse negócio errado lá para trás, me desculpe, me ajuda, me ajuda. Então, aí é outra barreira. O cara, às vezes, ele não quer reconhecer que ele errou. E isso é péssimo, né? O orgulho impede o cara de ele olhar para o retrovisor de novo, ver o que fez errado, se desculpar e pedir ajuda. E às vezes a ajuda dos verdadeiros amigos. Né? O verdadeiro amigo é aquele que vai chegar para você e falar, cara, você está fazendo merda, você vai morrer. E não é aquele que fala, não, beleza, toma um pouco mais aqui, você usa mais essa aqui, que essa é da boa. Isso não é amigo. Uma vez tomada a decisão, a pessoa vai ter que entender que ela tem que, pelo menos no momento, se afastar desses lugares onde o consumo acontece. Porque ela está lá, né, meio balançando, não sabe para que lado vai. Aí vai num lugar e está um monte de gente usando. Vai ter que entender que eu vou ter que me afastar disso. E aí vem a parte física nossa. A atividade física, a gente, quer queira, quer não, o nosso metabolismo, ele consegue, assim, cuidar, tratar e colocar para fora grande parte das toxinas. Então, a atividade física, caminhada, uma bicicleta, bater um futebol, qualquer coisa aí, ajuda você a botar o seu metabolismo para funcionar e tudo isso que é ruim vai ser queimado e jogado fora. E alimentação saudável. Não tem jeito, né? Eu acho que também ajuda você a ter disposição e energia para fazer atividade física. Então uma coisa completa a outra. Você pode ter uma vida mais saudável. Bom, pessoal, eu queria colocar para vocês isso, é bem objetivo, né? Não precisa ficar inventando muito. Às vezes a gente conhece amigos, tem pessoas que a gente sabe que utilizam droga, então acho que se tiver sempre tiver uma oportunidade de abordar o tema, acho que é legal. Às vezes as pessoas vivem num mundo que não é um mundo verdadeiro, na verdade é um mundo tem alguém que ganha dinheiro com isso. Tem gente que ganha muito dinheiro com droga. Ele só vende porque tem alguém que consome. Esse que consome lá na ponta está se matando. Na verdade é essa, né? A longo prazo mais nada. Então, basta entender isso. Vocês estão sendo, assim, quem usa, né? Está sendo usado. Quem usa a droga está sendo usado por alguém, na verdade é isso. A gente espera que as pessoas tenham consciência para perceber e o quanto antes parar é melhor. Esperar para ver até onde vai chegar. Então é isso. Queria agradecer aí pelo convite, né? E poder ter ajudado aí de alguma forma. Dá um testemunho para vocês aí também. Acho que é muito importante. Esse tema, nós escolhemos esse tema de drogas, é um tema que no dia a dia nosso, no dia a dia. Nós deparamos com droga o tempo todo. Basta a gente querer usar ou não querer usar. Umas pessoas é mais forte, outras pessoas mais fracas, acaba caindo. Eu vou contar um testemunho para vocês entenderem o quanto é perigoso o contato com a droga. De 2002 a 2016 eu trabalhei com desmonte de rocha, fazia detonação de rocha.
E eu tinha um engenheiro que era um engenheiro de Minas, que quem detona, quem assina para detonar a rocha, fazer explosão, explosiva, é um engenheiro de Minas. E quem manuseia é o Blasta. E esse engenheiro de Minas era um cara excelente, era um bom profissional, conhecia muito bem a atividade dele, fazia uns planos que era dificilmente dava errado. Dificilmente dava errado. Começava na obra, ele morava em Minas mesmo, mas aí fazia obra aqui em São Paulo, no Brasil todo, morava em República. E morar em República, a gente sabendo que é difícil. Eu morei em República há um pouco tempo aí em Vinhedo ali, eu sei quanto é difícil ficar longe da família, ficar longe dos filhos. Os filhos é o que mais nos atinge é os filhos, porque a gente sente falta dos filhos. E ele morava em República, começou a ter um contato com o álcool. Era um menino jovem, começou a ter um contato com o álcool. E o álcool não preenchia aquele vazio que ele estava sentindo falta da família. Que acaba a gente entrando no álcool pelo fato da longe da família. E com isso, ele com o álcool apresentaram ele ao crack. Ali destruiu a vida dele. Destruiu a vida dele. Esse cara, quando eu saí da empresa, esse cara morava dentro da Cracolândia. Engenheiro de Minas, ganhava muito bem, onde eu trabalhava. O meu chefe, que era o patrão, dava um dinheiro para ele todo mês, porque ele continuava assinando e ajudava ele. O meu patrão, na época, internou ele 3 vezes, pagou clínica para ele 3 vezes, que ele era um excelente menino, um excelente rapaz, mas onde ele foi parar? Ele parou na Cracolândia. Em 2016 eu não sei mais o que aconteceu. Mas dentro da República ele levou mais 2. Você vê o convívio também da amizade. Esses 2 não parou na Cracolândia, mas usava droga, usava crack. Então recebia o pagamento, era 5 dias seguindo na obra. Ele ia para a Cracolândia, fumava lá os 5 dias, acabava o dinheiro e voltava para a obra trabalhar. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas amigos mesmo. Precisava contar, ele estava com você e estava te ajudando ali, mas tinha esse problema. Então, essas palestras que nós trouxemos para cá é para conscientizar mesmo, a gente colocar na cabeça, porque a gente tem um perigo que nós corremos aí dia a dia, todos os dias. Entendeu? Eu sei que alguns bebem, outros não bebem, uns fumam, outros não fumam, mas colocar a mensagem entrar no subconsciência que eu preciso parar. Preciso parar. Eu até 2003, 2002, eu bebia muito, mas muito mesmo, de não conseguir parar, de tentar parar 2, 3 vezes tentando parar e não consegui parar. Hoje eu sou do evangelho, vou para a igreja, mas foi muita dificuldade para mim parar de beber. Então nós temos que colocar na cabeça, precisamos parar, precisamos parar. Ah, a bebida não é só um pouquinho, não, precisamos parar. E se você não começa a colocar na cabeça que precisa parar, a sua saúde vai, com o tempo, vai deteriorando. Vai prejudicando a sua saúde. Isso eu não falo porque eu parei de beber com a enfermeira, eu parei por causa da minha saúde. E todo mundo tem que pensar desse jeito, dessa forma. A minha saúde, eu preciso parar. Bebi uma cervejinha hoje, amanhã não bebo, depois não bebo, final sobre esse mês da semana. E vai parando aos poucos, vai colocando no subconsciência. Preciso parar, preciso parar, preciso parar. Vai chegar um tempo que você vai parar no automático. Fumar, a mesma coisa. Você vai colocar na cabeça, preciso parar, preciso parar, preciso parar. Porque o subconsciente vai te cobrando. Quando você vai começando a colocar na cabeça, o subconsciente vai te cobrando. Preciso parar, preciso parar, preciso parar, preciso parar. Isso é bom para a sua saúde. Beleza, pessoal? Esse é o meu recado aí. Tem uma... Eu vou só falar um episódio. Bom dia a todos. Bom dia. O Veio falou sobre o usuário, ele faz parte ali de um cenário, né, de um público ao qual ele é usado por alguém. Pablo Escobar, em 1980, ele chegou a ser o 6º homem mais rico do mundo, fabricando aquilo que ele não consumia. E ele morreu em 1991, dia 3 de dezembro. Foi o maior traficante da história do mundo, né? Mas para isso acontecer, ele precisou acabar com o país em que ele vivia, matou diversas pessoas, para, galgar o poder e fornecer facilmente aquilo que ele produzia. A droga, eu tenho um testemunho também referente a um primo. A droga não é que seja um mundo sem volta. Tudo na vida tem que ser balanceado. Fora a droga, você tem que entender que tudo em excesso ele pode ser prejudicial. Por exemplo, o cara que é namorador, o cara tem 10 namoradas, começa a complicar, uma descobre da outra, começa a confusão, vem pra cima do cara, dinheiro em excesso. Pode ser um complicador.
Vocês ouviram a história do ganhador da Mega Sena aqui de São Paulo? Ele continuou vivendo a mesma vida dele, descobriram que o cara ganhou na Mega Sena, pegaram o cara e mataram ele e bateram. Talvez não tenha sido ele o causador, mas por causa do dinheiro ele veio a falecer. Para quem consome bebida alcoólica, quem sabe o seu limite, que é muito difícil, como bem colocado por Wellington. Quem sabe o seu limite é uma bebida que é uma droga lícita, né? Convencional, comum, mas se você não souber, você se torna um dependente. Isso pode influenciar até no seu trabalho. Quando você passa para drogas ilícitas, é um pouco pior. Por exemplo, a gente pega aqui um trabalho em altura, data center, 60 metros de altura. Imagine um cidadão ali sob efeito de alguma substância ao qual ele vê alucinações. Ele está trabalhando em uma plataforma, próximo, magiando o shaft, a abertura de shaft. O que é que não pode acontecer? Eu trabalhei, o BU era gerente desse empreendimento em 2014, eu cheguei lá em 2011 ainda na Odebrecht, depois eu migrei para a Marco. Lá fazia a coleta aleatório de pessoas para fazer exame de álcool e drogas. E foram detectados inúmeros, trabalhando. Quando a gente tem um mundo da droga, que a gente fala entre é um mundo sem volta, é um mundo que é volta para aquele que quer. Eu tenho um primo que é uma cidade da Bahia chamada Pintadas, uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece. Esse primo meu, ele saiu, foi para Feira de Santana, minha cidade natal, e aí quando voltou para Pintadas, já estava independente. De uma família teoricamente conhecida, tranquila, ele foi o causador de um problema familiar, não só entre eles, mas para todos, tios, primos, avós, que terminou o avô dele por parte de mãe entrando em uma depressão profunda por causa do tempo. E aí tentou internar diversas vezes, ia quando ele queria, outras vezes era forçado, que é pior ainda. Mas assim, ó, para quem aqui a gente está falando com maiores de 18 anos, todo mundo é conhecedor do problema causador da droga. Aqueles que têm a oportunidade de dar uma palavra para o verdadeiro amigo, se porventura tiver a curiosidade de entrar nesse mundo e falar que não vai não. Que pode ser devastador para ele, para a família, para o ambiente de trabalho, ao testemunho. Já levou 2 da República. E assim é o normal. Teoricamente é o normal. Eu fui na igreja da Sé agora, domingo passado, fez 8 dias, não foi nem a Cracolândia. Aquilo que eu vi na igreja da Sé lá, de pessoas, não sei se mendigos ali eu não conhecia, aquilo me chocou que eu passei o domingo mal. Em frente à igreja da Sé. E aí me falaram aqui, que eu ainda não conheço, pretendo também não conhecer, se for por curiosidade, é a Cracolândia. Rapaz, então você não consegue chegar na Avenida Glete, que é onde a escala tem um prédio. Eu falei, rapaz, não pretendo. Isso aí me choca internamente, que a gente vê pessoas que são trabalhadoras às vezes, a grande maioria, mães de família que por algum motivo, para se desprender de um problema, acreditando essa pessoa que vai resolver, aí vai para a maconha, vai para a cocaína, e é uma solução extremamente temporária que vai criar inúmeros outros problemas ainda piores. Então, fortaleçam esse recado, foi muito bem explanado aqui o assunto, e o que a gente tem que botar na nossa cabeça é o seguinte: é um mundo que, quanto mais afastado, melhor, e quanto mais a gente contribuir para que ninguém vá, melhor ainda que a gente está fazendo nosso papel. Eu acho também o seguinte, né? A gente precisa ficar muito atento a tudo que está acontecendo. No mundo inteiro existe um movimento mundial nesse sentido. E aqui no Brasil você vê alguns políticos assim, defendendo ferozmente a questão da liberação da droga. Um exemplo é o Cleiton de Freixo, lá do Rio de Janeiro. Esse cara é um, mas tem outros, tem vários outros. Então, quando você vê, né, um movimento desse tipo, cara, é um negócio assim que você fala, mas peraí, então, tem líderes, né, líderes tentando liberar as drogas para todo mundo ter acesso. É um negócio de doido isso, né? Qual que é a intenção dessas pessoas? Então, é o contrário de tudo que a gente vê. Você vê lá um STF que uma hora solta o André do Rap, um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro, em uma das fotos, aí no dia seguinte o outro fala, não pode, ele tem que ser preso. E até hoje estou procurando o André do Rap. Entendeu? Então, cara,